E nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos 8. Os versos 27 até o verso 38. Verso 27 a 38. Começa na página 1445. E onde lemos assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e lhe disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ilumine ao meditarmos a sua palavra. Podem sentar. Eu não sei por que parte vocês querem que eu comece. Esse texto diz imensas coisas. Existe uma pergunta que Jesus faz, existem várias respostas, existe alguém que faz uma declaração. Depois Jesus falando uma coisa que é desagradável, não? Primeiro porque o discípulo não compreendeu qual era a missão do Cristo e queria defendê-lo. Sabe que muitas das vezes as pessoas não compreendem. Sabe que às vezes o aluno não compreende o professor e até acha que o professor está errado. Penso que às vezes os membros também pensam que o pastor está errado. E aqui os discípulos pensavam que Jesus estava errado. Não vais morrer para Cristo. Tu não vieste cá para sofrer. Tu és o Messias esperado. E quando Pedro começa a dizer isto, Jesus diz uma palavra muito forte para ele. Às vezes parece que Jesus perde aquela bondade, aquela meiguice, e diz: arreda, Satanás, porque tu não estás a falar as coisas de Deus, mas sim as dos homens. E daí Jesus faz o convite para segui-lo. E o convite está armadilhado. Há uma armadilha no convite de Jesus. E sabem qual é?
Vamos ver o texto. Vejam, Jesus faz uma pergunta aos discípulos. Ele está passando em Cesareia. Esta é uma cidade de César, por isso tem esse nome. E por isso o contexto é interessante, porque Jesus está em Cesareia, e Cesareia tem uma enorme estátua de César. Vocês sabem que para os romanos, os seus reis eram adorados como divindades. E, portanto, Jesus está diante de uma estátua, de um ídolo, e nesta cidade, Jesus pergunta aos discípulos: diga uma coisa, o que é que a malta, o que é que os vossos amigos, o que é que as pessoas e o povo em geral, o que é que eles dizem de mim? O que é que eles acham? Quem eles acham que eu sou? Só que isso é uma pergunta que ainda hoje é feita. E a resposta que os discípulos dão é uma resposta boa. Vejam, ninguém pensou que Jesus era um terrorista, uma má pessoa. Alguns disseram que era a reencarnação de Elias, alguns pensavam que era um outro profeta. Portanto, Jesus era conotado com coisas boas. Se perguntarmos hoje ao mundo quem é Jesus, as pessoas diriam que foi um revolucionário, um curandeiro, um bom tipo, que pregou ali umas coisas e, coitado, era tão bom, que foi crucificado. E pode ser que fique por aí. E é claro que se perguntarmos ao mundo, o mundo terá suas respostas. E Jesus pergunta isso do que os outros dizem. Mas essa pergunta se aproxima. E agora Jesus faz uma outra pergunta. Mas vocês, quem dizem vocês que eu sou? E agora o cerco aperta. De que é que nós dizemos? Quem é Jesus? Pedro deu uma resposta, mas nós já sabemos, mas é bom saber isso. Mas qual é a resposta que nós damos? E Pedro vai lá e dá a resposta: tu és o Cristo. Há uma outra vez que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E numa outra vez, quando Jesus pergunta: mas vós também quereis deixar-me? Quando outros discípulos deixaram, Jesus diz: quereis vós também deixar-me? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Pedro confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma declaração. Sabe que uma confissão, uma declaração tem uma coisa que lhe corresponde. É que isto é o assumir de uma responsabilidade. A partir daqui, Pedro tem diante de Jesus uma outra responsabilidade. Quando nós confessamos, nós há pouco confessamos a fé. Isto nos dá uma outra carga. Porque nós sabemos quem Jesus é. Nós dissemos quem Jesus é. E veja, Jesus diz a Pedro: mas agora não digam aos outros. Ainda não digam aos outros. Sabe por quê? Porque eles não compreenderam uma coisa. Pedro vai mostrar isso. Jesus diz: então vamos a Jerusalém, porque lá eu vou sofrer e vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz: não faças isso. E é aí que ele é repreendido. Porque eles não entenderam uma coisa. Eles queriam um Messias que fosse rei, entrasse em Jerusalém para sentar no trono. Não um Messias que veio para morrer. Isto não passa pela nossa cabeça. É por isso que o plano da criação, o plano da salvação, é por isso que a Escritura Sagrada nos coloca mesmo no caminho da fé. É o único livro escrito por homens, que foram inspirados por Deus, mas que não fala das coisas dos homens. Não é a lógica humana que entra aqui. Aqui entra a lógica divina. E aqui é bom saber que falar das coisas de Deus faz com que nós tenhamos de aprender a não falar das nossas. Pedro falou das dele. E Jesus me repreende. Tu falas das coisas dos homens,
e não das coisas de Deus. O desafio da igreja, o desafio de cada pregador é anunciar a palavra de Deus, não a palavra de homens. Anunciar aquilo que Deus traz. Mas continua o texto do Evangelho, e então, depois de repreendido Jesus, ou Pedro por Jesus, Jesus convoca a multidão e diz: se alguém quer vir após mim, e este é um convite dramático. Veja, Pedro, quando disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro, quando confessa a sua fé, quando nós dizemos que acreditamos em Deus, qual é a nossa ideia? Qual é a ideia que temos? Agora Deus vai comigo. Não é? Eu tenho Deus, agora Deus vai comigo. Deus vai comigo para todo lado onde eu for. Não é? O que Jesus diz é uma outra coisa. Então, já que disseste que eu sou o teu Salvador, já que eu sou o que te salva, então vem comigo. Não é para Jesus seguir a nós, mas é para nós seguir a Ele. E quando eu disse que está armadilhado, é assim. Jesus diz uma coisa mais forte do que isto: negue-se a si mesmo. Sabe o que conhecem o que é idolatria? Sim? Ele estava em Cesareia e tinha lá uma estátua do deus César, que era adorado como divindade do povo. Nós conhecemos idolatria. Há povos pagãos, há povos idólatras. E idolatria é aquilo, é ter um ídolo em lugar de Deus, ter uma imagem, algo que nos dê mais segurança. Mas sabe que existe a idolatria grosseira, que é adorar um outro Deus? Mas existe uma idolatria disfarçada, e nós aprendemos isso no catecismo, não é? O Deus dinheiro é uma idolatria disfarçada. Adorar o dinheiro, adorar outras coisas, é disfarçado que nós fazemos. Mas sabe que esse disfarce é muito maior do que nós pensamos. Sabe que o Descartes dizia que o ser humano é um animal racional. Falhou porque não é só racional. O dicionário da língua portuguesa diz que o ser humano é um mamífero que fala. É melhor essa tradução do que a outra. Mas eu diria uma outra coisa. No meu dicionário, eu diria assim, e vejam lá, corrijam, no meu dicionário, veja lá, quem é o homem? É um ser que gosta de ser e quer ser Deus. Ou vocês acham que Deus não tem 1,80 m, pesa 94 quilos, tem olhos azuis e é loiro? Sabe, esta é a idolatria que mais praticamos. É a idolatria de pensarmos que Deus tem de fazer a nossa vontade e não nós a dele. Este é o lugar em que a idolatria mais se disfarça, onde a nossa vontade quer se sobrepor à sua. E quando Jesus disse, veja, é armadilhado: quem quer seguir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. E uma das grandes dúvidas nossas é esta: mas então o que sobra para mim? Se eu nego a mim mesmo, então de que vale a vida? Mas vamos fazer o inverso. E se eu viver para mim mesmo, o que é que eu ganho da vida? E se eu viver só para mim, armazenar para mim, tratar das coisas terrenas, só isto, o que é que eu ganho então?
E o que é que eu perco? O convite armadilhado de Jesus é este. É que quando se faz uma confissão, assumimos um compromisso. Fizemos uma declaração e reconhecemos quem Ele é. E quando reconhecemos quem Ele é, nós também reconhecemos quem nós somos. E se a salvação depende dEle, e não de nós, então mais vale seguir a Ele. Mais vale deixar Ele ter a palavra final na nossa existência. E veja, não está dizendo para nós não trabalharmos, para nós não comprarmos casa, para nós não estudarmos, não é isso que Ele está dizendo. Mas que tenhamos fé no Deus certo. E que depositemos a fé naquele que de fato merece ser confiado e que é de confiança. E a fé que salva é esta. Pedro disse. Mas o dizer só não chega. E agora Jesus lhe faz ter um compromisso. Portanto, se tu disseste quem eu sou, se tu reconheceste quem sou eu, qual é o próximo passo? Sabe que a fé é um dom de Deus. A santificação é um trabalho nosso. Chamados por Deus, temos um serviço a Deus. E o serviço começa na adoração. Começa na fé, no reconhecimento de quem fez tudo e nos salvou. E, portanto, deixar Deus ser Deus e fazermos a nossa tarefa de seres humanos. E a tarefa de seres humanos, a primeira é ter fé. Acreditar no Deus que nos deu tudo o que temos. A segunda é servi-lo. Porque esta é a vontade dele e a vontade para a nossa vida com ele nesse mundo e na eternidade. E a terceira é servirmos uns aos outros. Como companheiros de jornada, como aqueles que encontraram e como aqueles que sabem onde buscar a salvação e a vida eterna. Porque a pergunta de Jesus no final quer deixar um gancho para nós. Que daria o homem, que daria uma pessoa em troca da sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o mundo inteiro e perder a vida? É que, se olharmos o que ganhamos com Deus, então é preciso também pensar qual é a ideia que alguém pode ter que eu com Deus perco algo. Que ideia foi essa? Que eu com Deus sou capaz de perder algo. Sabe, com Deus eu ganho sempre. Por mais que eu acho que perdi. Porque o que Ele dá é muito superior ao que eu posso ganhar por minhas costas e por meu esforço. Portanto, quando nós ganhamos e quando aceitamos e cremos, o nosso tesouro está dado. Nós o recebemos. E agora, sabendo disso, então a grande tarefa é essa: segui-lo. E ele diz: tome a sua cruz. Sabe que a gente fabrica cruzes para carregar. A gente que gosta de peso, percebe? Fabrica as suas próprias cruzes e diz: eu tenho que carregar a cruz, né, pastor? Não, mas fabricou. A cruz que Cristo fala é aquela cruz que eu carrego por causa da fé. É aquela cruz que eu carrego porque eu não concordo com o que o mundo diz quem é Jesus. É aquela cruz da indiferença das pessoas que são completamente indiferentes à fé. É aquela cruz das pessoas que são contrárias à fé. E é aquela cruz que eu carrego por causa da minha natureza, onde todos os dias tenho que brigar comigo.
Vocês conhecem isso? Brigar consigo. E veja, não é com o outro, mas é comigo. Porque a minha vontade é aquela, muitas vezes, ela se identifica com a de Pedro. E às vezes queremos repreender Deus. Olha a ousadia. Pedro quis e repreendeu Jesus. Que ousadia. Às vezes, ela também se passa conosco. Portanto, a cruz é a briga conosco. Mas esta cruz é mais leve do que uma outra. Porque essa é a cruz que nós carregamos por causa da nossa natureza. É uma cruz que carregamos já com uma certa leveza, por mais pesada que ela seja, porque já vivemos sob a graça e sob o perdão. Essa não é a cruz que ele carregou, sobre a qual pesava o pecado de todos nós. Portanto, confessar a Jesus foi um grande passo, mas foi o começo. Seguir é aquele segundo em que nós nos tornamos capazes, pela palavra e pelo sacramento, pelo fortalecimento da fé, numa vida de cristãos que temos, de seguir, ainda imperfeitamente, mas com uma certeza da salvação e do perdão que Ele nos dá. Que Ele possa estar conosco sempre e que nós consigamos seguir. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.